da manhã em pé de máscara. Tá louco. Hã? Tá louco. Agora tá no ar. Tá no ar ainda. Tá no ar. Tá no ar. Agora estamos no ar. Agora eu não estou vendo o número de participantes ainda. Você está vendo? Eu ainda não estou vendo, não, mas já está no ar. E eu acho que daqui a alguns minutinhos começa a startar o número de pessoas aqui, a gente consegue ver e consegue, acho que, dar início, né? Taine aí é até bom em informática, né, Taine? Tantas webinars, tantas lives nesses que eu aprendi tudo quanto é coisa nos sistemas aí. Outro que está todo dia, o Enio, todo dia ele está no... Aí a menina, eu digo, não, já cansei de ouvir, não dá mais não. Mas você sabe o que acontece? Eu não fiz nenhuma, eu não sei fazer, eu sou convidado. O pessoal que chama, ele vai para tudo. Eu não sei fazer a live, eu sou convidado, eu entro e falo, né? Mas o dia que eu tiver que fazer, eu estou perdido. Mas legal, a gente vai pegando o traquejo, mas cansa, viu? Todo dia. Eu não sei como é que o Enio não aguenta, porque é direto o Enio. Todo dia tem um, e é no Brasil todo. Só um minutinho, vou fechar aqui a janela. Bom. Ana saiu? Ana foi embora. Não, estou aqui. Ana... Estou esperando o pessoal. Outro dia eu fiz uma live com o diretor da Vigilância Sanitária de João Pessoa. Ah, legal. Nós falamos tanta besteira que você não tem ideia. Oi, migração. Qualquer coisa a gente tem que chamar o Enio aqui, viu, Taine, para vir aqui. A Rosa entrou, a Rosa aí, boa tarde a todos. Boa tarde, Rosa. Estamos aguardando aí o pessoal, viu? Rosinha já botou, deu boa tarde dela ali. Estou vendo, dá para enxergar aqui. Pelo Face, né? Que a gente está pelo Face. Rosa Mâncio, grande professora do nosso curso de nutrição, aqui da UES. Sofia também, é nutricionista, também dá apoio técnico e também com experiência muito grande também na área de serviço de alimentação. Experiência de uns 20 e poucos anos. Né? E agora está com a gente também. Vamos aguardando aí. Vanúzia, Caetano, boa tarde. Bem-vinda. Vamos ver mais um pouquinho, 3, né? Não estou conseguindo enxergar aqui ainda o número de participantes, não. Juliana, boa tarde, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Aproveite bem aqui o webinar. Carla, boa tarde, Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas agora que estamos aguardando, viu? Diga, grande amiga Rosa. Também, a Rosa está dizendo que está com saudade de mim. Rosa Mâncio. Sarinha, da consultoria Júnior da UES, que eu estou sendo tutora deles lá. Que bom que você está aqui, Sarinha. Amanhã de novo, né, gente? Presente. Vanusa está aí, vamos aguardando. Vocês aguardem um pouco aí, viu, gente? Só esperando mais pessoas entrar. Paizinha, meu braço direito aqui dá apoio. Boa tarde. Renata, opa, tudo bem, Renata? Como é que você está? Tudo bem? Ana, ele vai amanhã em casa, 10h30. É um prazer estar com o doutor Enio. Está vendo aí, né? Vocês estão vendo as mensagens. Eu estou vendo aqui. Eu gosto, não tem problema. Amaldo Bezerra, boa tarde para você também. O Arnaldo. Foi um dos melhores estagiários que eu já tive. Giovanilda. Boa tarde, Giovanilda. Seja bem-vinda. Aguardando aí acesso, viu? Para a gente começar. 5h15, né? A gente começa. Falta 1 minuto.
Kaline Nunes, boa tarde. Seja bem-vinda. Caroline Reinaldo, professora da Unifor, consultora também da apoio técnico. Boa tarde, Carol. Kátia, boa tarde, Kátia. Tudo bem? Vitor, tudo bom? Mais um aí, consultor júnior da empresa Júnior da UES. Presente, muito bem. Ela me deu o link, eu não consigo o link. Você fez falando? Eu acho que a gente pode começar, né? Tem pouca gente, mas a gente vai começando. Vai entrando gente aos poucos, você vai ver. Tinham quase 80 inscritos, porque a gente teve um problema para impulsionar, né? Mas aí a gente viu que tinha, assim, quase 80. Mesmo assim, né, deu até para quem teve problema dessa vez de impulsionar, foi o Face, deu um problema no Face. Mas tudo bem, né? Então, gente, nós vamos começar. Boa tarde a todos. Esse webinar, gente, foi principalmente, assim, a preocupação que nós temos, né, nós aqui da Apoio Técnico. Eu sou Ana Martoca Costa, né, sou a fundadora e diretora de projetos, né, eu faço parte, assim, os projetos e produtos eu fico coordenando. E uma preocupação muito grande, né, com os restaurantes, porque a gente sabe, uma coisa que eu me preocupo muito mesmo é com o financeiro, porque não adianta nós aqui, nutricionistas, economistas domésticos, engenheiros de alimentos, nós trabalharmos com a empresa, implantando processos e no mês seguinte ela fecha. Não interessa, né? Não é assim, né? Então, com essa preocupação da Covid, que as empresas passaram muito tempo fechadas, então, assim, uma preocupação minha e de toda a nossa equipe é essa, de promover alguma coisa para ajudar essas empresas, porque o que a gente observa no mercado é que tem muito fake para venda, né? Então, as empresas já vêm de uma recessão de 3 meses, né, já fechadas, com muito desemprego, né, baixo, sem faturar, e com muita coisa a investir. Então, o objetivo desse webinar foi isso, não é? Também, assim, a gente dá aqui mais evidência exatamente a quem apoia essas empresas, que é a Brasel, né? Na figura do senhor Tayene, que é um dos diretores, e também para desmistificar muita coisa, o nosso maior consultor, para mim é o maior aqui do Brasil na área de microbiologia, né? Voltada para serviço de alimentação, principalmente o doutor Enio, né? Então, nós vamos fazer assim, tá? E ele... assim, eu vou fazer só Não, fica pior. Então, eu vou fazer assim, gente, só uma breve assim, de apoio, depois eu vou pedir que cada um se apresente, fale um pouco do seu histórico, para depois a gente começar, eu vou entrevistar depois o diretor da Brasel e depois o nosso mestre, né, eu só chamei ele de meu mestre, né, o doutor Enio, é um grande parceiro que Apoio Técnico tem, mas é sempre o nosso mestre, né, de todos aqui. Então, assim, a Apoio Técnico, ela já existe, viu, gente, desde 97, foi a primeira empresa de consultoria que nós tivemos aqui. E eu quero fazer até uma referência à nutricionista Verônica Pessoa, que foi com quem eu comecei, não é? Mas é porque ela foi para a área de clínica, e aí também foi para o hospital, né, muito tempo em consultório, e aí ela teve que optar entre a clínica, e ela preferiu já a clínica, onde ela já estava, quando eu convidei para trabalhar comigo, mas foi muito bom, foi lá no Laredas, né, um restaurante lá, e nós fizemos todas as fichas técnicas, foi muito bom o trabalho que a gente fez lá, tá?
E aí, depois, né, a gente foi continuando, depois eu peguei uma outra consultora também, que foi minha sócia durante muito tempo, a Fernanda Abreu, que tem a empresa dela de consultoria, né, a Prevenir, também pessoa que eu destaco muito também, né, mas às vezes tem momentos que a gente, por circunstâncias, um tem que parar, o outro continua e tudo, né? Mas é isso. Então, nós estamos aqui, sempre o perfil da nossa empresa foi o serviço de alimentação, porque eu tenho a minha história de 16 anos administrando restaurante. Eu passei 16 anos na companhia Docas, então eu entendo muito do funcionamento, do fluxo, das dores dos restaurantes, de como acontece com os funcionários e tudo. Então, assim, eu sou nutricionista, né? Professora e economista doméstica, professora da UES e professora do curso também de gestão, né? De especialização de gestão da qualidade da UES, e coordeno o núcleo de ensino e pesquisa lá na área de serviços de alimentação coletiva, tá? Então, assim, a minha história de vida é toda nessa área, né, gente? Eu abraço muito, gosto muito de clínica, mas essa área aí é que mais me encantou e me puxou, né? Foi onde eu fiquei, puxei minha vela, meu barco e fui, né? E aí, depois, com esses tempos todos já de experiência, 16 anos, né? Aí, nós colocamos a primeira empresa de consultoria, foi aqui, e ressalto que foi a primeira empresa que fez manual e cópia aqui em Fortaleza, com um projeto que a gente fez com 18 empresas, e o nosso mentor, né, de fazer esse manual, que também em São Paulo estava iniciando, né, para serviço de alimentação, foi o doutor Enio. Tá? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Tayene, que é o empresário, né, nessa área de serviço de alimentação, para ele fazer uma apresentação e depois eu vou fazer algumas perguntas a ele. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Tayene, eu sou hoje diretor executivo da Abrazel aqui no Ceará. Eu sou paulista, natural de Campinas, interior de São Paulo, né? Estou aqui, mês que vem, faz 12 anos que eu estou aqui no Ceará, então já sou cearense praticamente, né? Minha carreira foi em diversas fábricas, indústrias, trabalhei em bancos também, Banco Bradesco, trabalhei na Bosch, trabalhei na Ambev, que é onde foi uma grande escola, onde eu fui viajando por todo o Brasil, como fui gerente financeiro, gerente industrial, vim parar aqui em Fortaleza, transferido pela Ambev, inclusive. Aqui eu fui CPM de toda a regional Nordeste, me apaixonei pelo Ceará, não quis mais ir embora. Foi aí onde, como eu já estava nesse mercado cervejeiro, lidando muito com esse comércio em vários restaurantes, e aí eu montei alguns bares, alguns restaurantes, né, aqui em Fortaleza. Muita gente deve ter ouvido falar no Chuteiro Bar, foi meu, Boteco Original, enfim, vários bares eu tive aqui, até que depois eu decidi, no meio daquela crise de 2013, 2014, eu saí desse mercado, assim, saí de ser empresário do ramo, mas fui dar minhas consultorias, inclusive pela Abrazel também, né? Hoje, depois, eu estou de volta aí no mercado, nessa parte de alimentação saudável, estou enveredando por esse caminho, né? E enfrentando essa barra toda que todo mundo está enfrentando, que é empreender no Brasil, né? E com essa pandemia toda, então, que aconteceu agora, mais difícil ainda, mas com toda a experiência que a gente tem, com um lugar, acho que maravilhoso como o Ceará, a gente vai sair dessa rapidamente. Obrigada. Eu queria agora passar a palavra aí para o doutor Enio, para ele se apresentar. Doutor Enio? Eu estou por aqui. Olá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ana, né, por ter me convidado, acreditado no nosso trabalho, uma grande parceira de muitos anos, né, Ana, que a gente vem trabalhando. Obrigado também ao Tayene para a gente estar discutindo alguma coisa, e aos ouvintes, né, aos participantes que estão presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Enio Alves da Silva, eu milito pela área de microbiologia há muitos anos, né? A primeira aula que eu dei no curso de nutrição foi em 1979. Eu acho que faz um pouco de tempo, certo? E essa experiência, eu me apaixonei pela microbiologia desde que eu me formei, né? E minha carreira, fundamentalmente, foi norteada pela microbiologia. Eu fiquei 5 anos dando aula na Faculdade de Medicina da Santa Casa, fiquei 14 anos dando aula na Faculdade de Odontologia da Metodista em São Paulo, fiz os trabalhos no biológico, e, na realidade, eu fiz minha pós-graduação mesmo em microbiologia de alimentos, certo?
microbiologia que eu fiz o mestrado em alimentos e o doutorado em higiene de cozinhas. E, nesse tempo todo, eu acabei, em 81, abrindo o meu laboratório de microbiologia, que é a CDL. E, fazendo essas análises, nós fazíamos serviço de análises microbiológicas, mão de superfícies, né, para serviço de alimentação, que é o meu foco de trabalho, não é indústria, é serviço de alimentação, e desenvolver trabalho também de higiene de mãos e higiene de superfícies. Então, isso foi caminhando, né? E eu aprendi muito com a Riga. Riga era uma concessionária, uma das primeiras do Brasil, que eu entrei lá em 81. E a doutora Ruth Grigorovich era uma nutricionista fantástica. Ela que me mostrou os caminhos, o que é um serviço de alimentação. Porque eu fui contratado na Riga por uma coisa que não tinha antigamente, que era a avaliação de surtos de DTA, doença transmitida por alimentos. E aí eu já fazia alguns trabalhos, né, baseados no Dr. Natal, lá em Curitiba, tal, como avaliar um surto, é a minha outra especialização. E eu acabei gostando disso e entrei na Riga, e fiquei lá por uns 15 anos, mais ou menos. E esse trabalho, né, foi norteando tal, quando foi em 97, eu fui contratado pelo Estado para fazer uma portaria, que eu acho que muita gente conhece, a CVS 6 do Estado de São Paulo. A Ana, nós falamos muito sobre isso, a Ana conhece a CVS 6. Aí a coisa foi mudando, né? Eu acabei participando de outras legislações, como foi da Copa do Mundo, pela Anvisa, agora a reavaliação da RDC 12, que vai ser a RDC 331, e eu estou envolvido aí com essas coisas de mudança de leis e tal. Isso me deu um conhecimento de como a microbiologia é abrangente, né? Não só na indústria, como na agroindústria, como nas cozinhas. Isso é muito importante. E esse meu trabalho hoje é exatamente isso. Como é que a gente vai trabalhar todo aquele controle que todo mundo conhece como boas práticas, sistema APPCC, como é que isso vai desenvolver na atual situação em relação a essas viroses novas que estão acontecendo, que tem muito oba-oba, muito blá-blá-blá, mas na realidade as coisas não são tão diferentes como era antes. Então, esse é o meu caminho, e eu agradeço muito a participação com vocês aqui hoje. Então, eu vou passar agora aqui, fazer algumas perguntas para o nosso, né, diretor aqui, estou dizendo nosso diretor, viu, da Brasel, né, que a Brasel é onde tem nossos clientes, né, de muitos que estão aqui assistindo essa live. Então, assim, o que é a Brasel e como é que ela atua? Faz, assim, uma apresentação, tanto aqui no Ceará como no Brasil, né? Claro, Qual claro. é o papel dela? Ok. A Abrazel, né, ela significa Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né? Ela é uma organização de cunho associativo e empresarial, isso é muito importante, né? E ela tem como sua missão primordial aí representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar e facilitar também a vida, né, do empreendedor e melhorar a qualidade de vida no país como um todo, né? A Abrazel, nacionalmente, assim, a Abrazel Nacional, vamos dizer assim, ela foi fundada em 1986, já é uma associação com bastante estrada, né? A matriz dela fica em Belo Horizonte, e nós temos uma capilaridade muito grande, né? Acho que isso é bastante importante, né, nos dias de hoje. Nós temos a Abrazel em todas as capitais do país e em várias cidades do interior. Aqui, no Ceará, a gente está há 26 anos já atuando aqui no Ceará. A seccional, que a gente chama, né? A base da Abrazel no Ceará é aqui em Fortaleza, mas nós temos a Abrazel no Cariri, que fica em Juazeiro do Norte, e agora, esse ano, está despontando aí a Abrazel Sobral, a Abrazel Ibiapaba, né? Então, a gente está crescendo bastante no Ceará. A Abrazel, como ela é uma associação, né? Ela não tem um vínculo político, ela é apartidária, né? Isso não significa que ela seja política, né? A gente se envolve bastante em política, é importante, é o que decide a vida do empresário também hoje, né? E a Abrazel hoje ela é muito atuante em várias frentes, né? Desde na parte política parlamentar, na briga, né, e aí na solução em leis e diretrizes que resolvam a situação do empresário, que facilite o empreender, né, do empresário do ramo de alimentação fora do lar, e também a gente atua na parte de benefícios, como taxas de cartão de crédito menores, a gente se junta, né, pelo número grande associado para fornecimento de custo mais baixo, a gente tem apoio jurídico, a gente tem apoio contábil, apoio nutricional também, tudo que você imagina que envolve o setor, a gente consegue oferecer para esses associados, mas fundamentalmente a gente briga e luta por uma facilidade maior no empreender no Brasil,
que é algo tão difícil, né, de empreender, a gente vem batalhando bastante para que isso acabe sendo uma construção maior. Então, a Brasel é fundamentalmente uma associação, como eu disse, empresarial, que luta bastante para que a gente tenha várias frentes de brigas, né, parlamentares ou empresariais, que seja, para facilitar no empreender. Basicamente isso da Brasel. Isso aí é realmente sem associação, né? Assim, os trades não podem ir, né? Não podem evoluir. Quando a gente se une, né, a gente consegue galgar, né, muitos benefícios para toda a coletividade. Hoje em dia, esse isolamento, não, a gente tem que se unir, né? Todo mundo, profissionais, profissional, uma entidade profissional com outra, porque assim a gente realmente ganha força e é assim que a gente cresce, vai para frente com as nossas conquistas, né? E assim, Taine, e no Brasil, qual é assim, a importância do setor de alimentação fora do lar, tanto aqui no Ceará, né, com relação à parte da economia, tanto aqui no Ceará como no Brasil? Assim, o setor de bares e restaurantes, ele tem uma grandiosidade imensa, né? Ele é tão pulverizado que às vezes as pessoas não se dão conta do quanto ele representa na economia do país. Mas hoje, os bares e restaurantes, eles estão presentes em todos os municípios, né? Nos 5.570 municípios brasileiros tem um bar e restaurante, né? O setor hoje, ele congrega mais ou menos 1 milhão de negócios no Brasil, tem mais de 1 milhão de estabelecimentos, né, de alimentação fora do lar no Brasil. Hoje, esse nosso setor no Brasil, ele representa mais de 100 milhões de empregos diretos, né, fora os indiretos, representa aí atualmente quase 3% do PIB nacional, né, e aí somando isso ao hábito de comer fora de casa, que é crescente, né, diria para você hoje que 33% mais ou menos de todo o gasto dos brasileiros com alimentos são nos bares e restaurantes, né. No Ceará, hoje, nós somos mais de 20 mil estabelecimentos, né? Em Fortaleza são 6 mil, eu costumo dizer 6 mil empreendimentos legalizados, né? Tem uma parcela informal, a gente sabe disso, mas legalizados em Fortaleza são 6 mil, representando mais de 20 mil empregos diretos, né? E é um setor... eu costumo dizer de grande importância, porque ele é o principal setor hoje que oferece aquele primeiro emprego para o jovem, né, que está começando. Ele oferece alternativas assim, de lazer e de mudanças muito positivas na vizinhança onde ele ocupa, né, onde você tem um bar, um restaurante, você tem segurança, né, você consegue trazer uma atratividade importante para a região onde você está, as ruas são vivas, né, o cidadão acaba tendo uma qualidade melhor de vida. A gente consegue também absorver aquela mão de obra não especializada, né, principalmente depois aí da regulamentação do trabalho intermitente, isso cresceu muito, enfim. O bar, ele tem uma magia e ele tem uma possibilidade de emprego, de segurança, de movimentação na sociedade, assim, enorme. Então, eu diria para você que é um dos setores, na minha opinião, mais importantes do país. Com certeza, tá, assino embaixo, concordo demais com você, que esse setor realmente é o que mais impacta na economia, nos empregos. E, assim, falando nisso, né, você falou que tinha 6 mil refeições, né, 6 mil estabelecimentos registrados, né, legalmente, mas, assim, eu vi uma notícia, né, que 1.800 estavam com risco de fechar, né, por falência mesmo. Então, assim, vendo essa notícia, eu queria saber de você qual é realmente que está sendo o impacto, né, da Covid, dessa crise, né, da pandemia que veio para destruir muitos negócios, muitas coisas, além da saúde, né, foi a vida, a saúde financeira das empresas, e qual é o impacto no setor de alimentação fora do lar? Aí você disse bem, né, desses 6 mil aqui, a gente estima que 30% desses estabelecimentos não voltam mais por conta dessa pandemia, né? São mais de 100 dias fechados sem faturar, é uma crise bastante importante, né? Mais de 10 mil postos de trabalho já foram fechados aqui no estado, né? Por conta dessa pandemia, né? E aí o mais preocupante ainda é que depois desses 100 dias fechados, vamos dizer assim, a cada dia em que você não reabre ou você não movimenta essa economia, a curva sobe numa proporção geométrica aí, é uma curva exponencial, né? Então, a gente estima, por exemplo, se até o final do mês agora, início do mês, a gente não tiver com nossos estabelecimentos a pleno, tentando novamente aí gerar faturamento, isso pula já para 50%, e isso vai aumentando cada vez mais, né? Então, assim,
o impacto é muito pesado, né? Fora os empregos indiretos, né? É um negócio muito complicado. E aí nós estamos falando fundamentalmente em empresários ou empreendedores trabalhadores, eu costumo dizer que são micro e pequeno empresários, né? Às vezes as pessoas têm a ideia de que é aquele empresário que está lá fazendo as contas dele em casa, e não é isso. O empreendedor desse ramo de alimentação fora do lar, a 90%, eu diria até um pouco mais, ele é aquele dono de restaurante que lava copo, vai para a cozinha quando necessário, conversa com o cliente, ele é um funcionário também, ele faz tudo, né? Então, ele não tem caixa, ele não tem aquela gordura para queimar muito mais tempo. Então, os que estão sobrevivendo agora, estão sobrevivendo numa garra, assim, fenomenal, né? Então, é muito triste essa quebradeira que vai acontecer. Eu me preocupo mais ainda que a gente está num processo de reabertura, né? Que não abriu todo o nosso mercado ainda, mas quando abrir, aí a gente vai sentir um impacto maior. Eu acredito que tem muito empresário que está naquela esperança de abrir, mas ainda nem sabe o que quebrou, né? Até porque o crédito não está chegando para esse pequeno empresário. Então, ele está batalhando ali para reabrir, de repente, quando ele puder reabrir, ele não tem crédito para conseguir colocar o estoque dele em dia, para conseguir colocar os funcionários dele para trabalhar. Muitos fecharam as portas com mercadoria estocada, então, perderam essas mercadorias, não conseguiram, sem faturamento, pagar os seus boletos e está com o nome sujo, né? Então, é um negócio que a gente vai ter que trabalhar muito fortemente para que as pessoas possam se recuperar. O cenário ele não é positivo. E, Taiane, assim, paralela a essa crise, o que eu tenho observado, quando eu vou, né, a gente dá muita consultoria, assim, tem muito empresário que ele vai pela empolgação e muitos não fazem um planejamento financeiro. Muitos que eu perguntava, assim, até maiores, eu perguntava, você sabe quantos por cento você tem de lucro? Não, não sei. Então, assim, com a pandemia, a gente vai aprendendo muita coisa assim. Um recado que eu dou para as empresas é que elas investam muito nesse planejamento financeiro para ter reservas, mesmo pequeno, sabe? Eu vejo isso, eu vi muitas, assim, muito empirismo, assim, tem uns que bota porque gosta, tá ali, tá dando dinheiro, tá entrando, tá saindo, mas ele realmente não sabe. E na hora de uma crise dessa, aí são os primeiros a quebrar porque não tiveram um planejamento financeiro adequado. E é um alerta, um chama, porque isso aí a gente vê muito isso. Então, há muito desperdício que a gente observa, né? E no nosso trabalho, exatamente, a gente vai enxugando isso. É muito desperdício que poderia, né, ser revertido. Então, assim, acredito, as empresas precisam colocar mais qualificadas também, investindo mais nisso aí, para poder ficarem mais, terem mais sobrevida no mercado, sabe? Porque é nesse momento que a gente vê, né, assim, quem está como é calça curta e quem não está. E lógico que foi muito tempo mesmo, eu sou muito sensível a isso, eu sei da dor de vocês, né? E Cante disse assim, o que é que a Brasel está fazendo, né, em favor desse segmento? Assim, a Brasel, eu acho que isso é importante frisar, no momento que foi declarado a pandemia e começou a se fechar a economia, a Brasel ela já foi em campo logo de cara, ela não esperou ver o que ia acontecer, ela logo de cara, a gente foi bater na porta do presidente da República, tá? Eu acho que isso até é uma característica da Brasel, de nós, a gente se chama bodegueiros, né, com muito orgulho. Os empresários da área de bares e restaurantes, ele não fica só na frente do balcão, atrás do balcão. Ele fica onde tem que estar, onde as coisas acontecem. Então, através do nosso presidente nacional, o senhor Paulo Samuti, ele foi bater na porta, sim, do presidente da República, fomos atendidos, e a primeira coisa que foi feita, a MP 936, que permitiu a suspensão de jornada, dos contratos de trabalho e até redução de jornada, ela não tem uma mão só da Brasel, não, ela tem o braço inteiro, né? A gente desenhou isso com o Paulo Guedes, né, ministro da Economia, junto com o Bolsonaro, e foi, assim, algo que salvou milhões de empregos e muitas empresas nesse primeiro momento. Até a própria prorrogação agora foi um trabalho da Brasel imenso. Eu estou dizendo isso só como começo, porque foi um feito realmente sensacional por parte da Brasel, e que não salvou só milhares de empregos na área de bares e restaurantes, de pequenos e microempresários de qualquer ramo que seja, né? Como eu falei, a nossa missão não é só no serviço de alimentação fora do lar, é pelo empreender. Então, acho que isso foi muito importante. Fora isso, Pronamp, né, que acho que é a parte de imprensa, que foi algo que a Brasel foi muito em cima, muito atrás, e que a gente sabe reconhecer, sim, que o Pronamp foi importante, mas não chegou ainda, devia chegar, então a Brasel está na luta grande aí,
para que saia um novo pacote da Caixa exclusivo para o serviço de alimentação fora do lar, para que realmente chegue, não naquele que quer investir no seu negócio, aquele que quer salvar o seu negócio. É um negócio bastante distante, né, diferente com relação a isso. Fora também as capacitações, as reduções, por exemplo, de taxa que a gente conseguiu com o iFood, com toda essa parte de Rappi, de Uber Eats, nesse primeiro momento, né, que a gente teve um incremento maior no delivery, para a gente ter taxas menores, antecipação de faturamento, enfim. São só exemplos que eu estou dando para você, mas eu acho que a Brasel, nesse ponto, muitas entidades foram atrás de defender, claro, essa categoria, mas eu acho que a Brasel, ela ocupou os espaços. Ela foi para cima, ela fez a diferença, ela batalhou, porque, como eu disse, até os seus diretores, presidentes, conselho, todo mundo é empreendedor pequeno e que faz muito, que está acostumado a pôr a mão na massa. Então, eu acho que a Brasel, nesse sentido, ela foi por todos os lados e isso foi só um começo de batalha. Eu acho que agora a nossa luta grande agora vai ser pelo crédito, pela capacitação, como você falou aqui agora, porque para a retomada, a gente já tem que pensar nisso, não dá mais para pensar em passado, a retomada, ela vai exigir isso muito da gente. Eu acho que a Brasel ela vai ser divisor de águas nisso. Pois é, pois parabéns aí à Brasel por essa luta, né, essa proatividade, essa ação que vocês fizeram lá, né, com o presidente da República, que aí fez um diferencial e tinha que ser, né, tinha que ter esse socorro. Eu até vi o filmes, né, do protocolo orientando, né, lá feito pelo presidente, né, nacional da Brasel, muito bem feito, a gente vê Paulo Sammuth, ele sempre está à frente, né, das coisas e tudo, e parabéns por essa força de luta que vocês têm. E, assim, vocês estão, assim, qual é a perspectiva para o futuro que vocês têm, né, estão tendo, assim, com relação a esse setor, né? Assim, o futuro, ele é duro, isso não tem como tampar o sol com a peneira, muito duro, né, você pegar um setor, que eu falei para você, o primeiro que fechou, o último que vai voltar, ele vai vir devastado, não tenho dúvida disso, né, ele vai ser cruel. Para esse ano, não se recupera a nossa economia, pelo menos no nosso setor, não tem como, não se recupera. Mas, claro, eu acho que para 2021, e a gente fazendo um bom trabalho agora nesse segundo semestre, que eu acho que ele é crucial para a gente reaprender a trabalhar nesse momento que a gente está vivendo, não adianta pensar vacina, aquilo, não, a gente tem que aprender a trabalhar agora com o que a gente tem, tá? E convivendo com segurança, convivendo com harmonia, com novos negócios, automação, redução de custos, com o que quer que seja, tem que ser agora. Então, eu acho que agora, no segundo semestre, é de aprendizagem e readaptação para um crescimento em 2021. E falando do Ceará, o Ceará ele tem uma vantagem, na minha opinião, que é o turismo, né? E o turismo está intimamente ligado ao setor de alimentação fora do lar. Eu acho que, assim, o Ceará, além de lindo, maravilhoso, e das pessoas que aqui vivem, né, que recebem todo mundo muito bem, eu acho que o fator clima aqui está ajudando, sim, claro que eu não sou nenhum cientista, mas está ajudando, sim, para não aumentar a propagação, né, do vírus, acaba sendo mais seguro o clima aqui, enfim, tem vários fatores aqui que vão ajudar, acho que uma retomada mais forte nessa parte do nosso setor. Então, o futuro que eu vejo para esse semestre não é de recuperação, mas sim de readaptação e preparação para o ano que vem a gente se recuperar e voltar à tona aí. E mais importante, quando tudo está dando certo, você acaba não enxergando o que você podia ter melhorado. Agora a gente está tendo a maior chance do mundo, né, de ver o que melhorar. Então, acho que a gente pode voltar mais forte, sim, para o futuro próximo. Isso mesmo, ótima reflexão, Taine, porque eu vejo assim, quando a gente está na zona do conforto, a gente não cresce. Tá bom, e você poderia ter crescido muito mais. Então, eu faço votos que as empresas retornem com esse aprendizado, se qualificarem mais, conhecer mais o seu setor, investir mais nisso, né, na profissionalização, né, para poder exatamente se tornarem mais sustentáveis e pode para evitar até alguma pandemia só para o seu estabelecimento. A pandemia agora é geral, estou falando assim, de sentido figurado, né? Mas claro, a pessoa pode enfrentar algum problema, mas se ela estiver com um capital ali, estiver toda bem estruturada, né, com todos os processos bem elaborados e tudo, então eu acredito que, assim, a gente não pode voltar do mesmo jeito. Eu também aprendi muita coisa mesmo. Tanto como professora que sou, né?
também... Você está do mesmo lado que eu acho. Eu acredito muito do que você não mede, você não administra. E isso vale para tudo. Então, não é só você fazer um bom prato de comida, você ter um bom serviço. Se você não medir tudo que você está fazendo, você não administra o seu negócio, ele te administra. Então, isso é algo, claro, no nosso setor já está evoluindo muito, mas tem muito a evoluir. E eu acho que essa pandemia veio ajudar a gente a abrir os olhos para isso. Vai ajudar. E eu aviso logo, nós estamos planejando o curso, viu? Nessa área aí, viu? Aí depois a gente depois a gente apresenta, se vocês tiverem interesse, e vai ser assim, via, né, web, né, EAD. Okay. Então, agradeço aí todas as suas palavras, todas as reflexões, essa sua explanação sobre a Brasel, porque para os demais que estão assistindo, para conhecerem mais a fundo, né, a importância dessa associação, e também que está servindo de exemplo para todos nós sobre a importância de se ter uma associação para o crescimento de todos, né? Isso é muito bom, significa a união de todos para o mesmo objetivo, que é a sustentabilidade de todas as empresas aqui do nosso mercado. Agora, vamos passar aqui para o doutor Enio. Doutor Enio, me diga uma coisa, como é que você está avaliando a Covid, né, no nosso país, as medidas, né, de controle aplicadas aos serviços de alimentação? O que é que você tem a dizer sobre a Covid, né, e assim, ela focando no serviço de alimentação? Ana, na realidade, eu não vejo só a pandemia, eu vejo também um pandemônio que está acontecendo. Então, veja bem, se você quiser, você pode ir retrucando, tá bom? A gente vai discutindo. Mas eu estou vendo o seguinte, eu acho que foi um pouco exagerada todas as medidas que foram feitas para conter, né, o avanço do coronavírus. E a gente fala de Covid-19, que é a doença, né? E o coronavírus é o agente etiológico. Se você pensar bem mais para trás, nós tivemos aí o H1N1, que teve uma gripe violenta, teve morte, teve um monte de problemas. Se você percebeu como nós reagimos naquela época, foi muito mais brando do que atualmente. Esse coronavírus, ele tomou um cunho muito forte por causa da transmissibilidade dele. Mas ele tem uma patogenicidade baixa. Só que tomou um vulto que eu acho que foi exagerado no sentido de medo que as pessoas tiveram, tá? Não sei o que aconteceu com a informação sobre esse vírus. Mas o que aconteceu? Infelizmente, o medo que se abateu, né, sobre que veio desde a China, foi para os Estados Unidos, a informação que vai morrer, todo mundo vai morrer, você vai morrer. Eu levantava de manhã e falei, acho que eu morri. Não morri ainda. Né? De tanta informação terrível que a pessoa falava. Você sabe o que acontece quando você tem medo? Você entra em pânico. E quando você entra em pânico, você não raciocina mais. Você começa a ficar ignorante naquela coisa. Então, as informações foram muito radicais. E eu vejo essa pandemia como um aprendizado, não tenha dúvida, certo? Nada vem por acaso. Se nós tivéssemos aprendido com o H1N1, como lavar a mão, né, como usar máscara, é um repeteco que nós estamos tendo. Não haveria tanta diferença como tem hoje. Mas, infelizmente, esse medo fez com que regras radicais fossem tomadas. O que é regra radical? Lockdown, vamos fechar tudo. E eu aprendi uma coisa muito interessante na microbiologia, né? Principalmente na virologia. Se o vírus não te pegar na rua, vai te pegar em casa. Você não vai ficar livre dele. Você pode demorar um pouco mais, mas você vai ficar. Então, a partir do momento que você sabe que vai ocorrer uma contaminação, você tem que se prevenir dessa contaminação. E aí que entra num outro aspecto. O que nós devemos fazer, né, para poder fazer uma prevenção do que está acontecendo. Mas respondendo mais a tua pergunta, eu vejo que essa ocorrência radical veio por um motivo, certo? Seja ela por regras que eu acho ineficientes do ponto de vista municipal, estadual e federal, muito radical, penalizando as empresas de um modo que não tinha necessidade. Então, hoje nós sabemos como se prevenir. Depois, numa outra pergunta, a gente pode até falar sobre isso. Como a gente vai agir para não radicalizar tanto e ter um pouco mais de saída nisso, tá? Então, assim, exatamente assim, como é que os principais riscos, né, de transmissão do vírus, né, do coronavírus, certo. Quais são os
principais riscos de transmissão que você vê, né, nessa área de serviço de alimentação, olhando todo o fluxo, né? Onde você identifica maiores riscos de contaminação? Tá. Deixa eu fazer uma prévia para o pessoal entender o que é essa contaminação. Quando você trabalha com microbiologia, né, principalmente controle sanitário, os patógenos, bactérias, vírus, fungos, todos, você tem 3 mecanismos de transmissão. Um, muito importante, é aquele que as bactérias e os vírus são transmitidos por alimentos, chamadas DTAs, doença transmitida por alimentos, certo? Você tem aí as bactérias convencionais, todo mundo conhece. Staphylococcus, Clostridium, Bacillus cereus, Escherichia coli, e por aí vai, né? E alguns vírus transmitidos por alimentos. Rotavírus, noravírus, como aquele também hepatite A. No caso de... Esse é o primeiro modo de transmissão, é o alimento, que é o grande vilão. E nós estamos cansados de saber como prevenir, né? Isso não tem a dúvida. Segundo modo, por vetores. São aqueles mosquitos que vão picar e vão te passar chikungunya, dengue, febre amarela. Isso não tem nada a ver muito com a nossa higiene, sim com o ambiente, cuidar dos mosquitos e cuidar da água depositada. O terceiro modo, que me preocupa, que é o modo de agora, que chama contágio, pessoa a pessoa. A partir do momento que a gente entende o que é contágio, eu vou entender o seguinte: um vírus vai me pegar se outra pessoa me passar. Não tem saída. Fundamentalmente é isso. Como é que uma pessoa contaminada passa para outra? Pelo espirro, pela tosse e pelas mãos. Se você entender que você pode pegar um vírus pelo nariz, pelo olho, né? Respirando a tosse ou o espirro de alguém, ou com a mão de alguém tocando você, fica mais simples entender. Veja bem, esse pandemônio de situações que criaram para controlar o vírus pode não chegar a nada, pode não levar a nada. Uma coisa é você transmitir, outra coisa é carrear o vírus. Eu não tenho a menor neurose com tapetinho, com embalagem de supermercado, com superfície. Não tenho. Porque só vai me pegar se eu pôr a mão e colocar a mão no nariz e no olho. Só. Não vai ter outro modo. Eu não vou respirar o tapete, eu não vou respirar o alimento, porque ele tem que entrar por inalação. E mesmo se você engolir o vírus, seja num alimento contaminado, ele não vai te causar nada. Ele vai acabar sendo destruído no próprio estômago, ele não vai ter um cunho gastrointestinal. Então, veja bem, a partir do momento que a gente sabe como ele é transmitido, você começa a entender o que eu faço para me prevenir, certo? Então, numa serviço de alimentação, que nem você colocou, né? Primeiro, na manipulação de alimentos, não me interessa em nada. Se o indivíduo portador de vírus pôr a mão no alimento, cuspir no alimento, não vai acontecer nada, porque você vai ou higienizar, ou vai cozinhar, ou vai comê-lo, e ele não vai se manifestar. Agora, numa serviço de alimentação, me preocupa pessoa a pessoa, certo? Um indivíduo contaminado pode passar para outro por essas vias que eu te falei. Por isso, existem alguns mecanismos que você pode usar. É o caso das máscaras, é o caso do distanciamento social, o face shield, que você evita que você espirra ou tosse no ambiente. Então, na manipulação de alimentos, eu acho que não tem muita coisa a mudar. Outro dia, Ana, me perguntaram, o que vai mudar nas leis de controle de alimentos, na manipulação e no preparo? Não vai mudar nada. Vai ficar tudo igual. Porque tudo que você faz para lavar verdura, cozinhar, tempo, temperatura, higiene de superfície e tal, vai ficar igual. O que vai melhorar? Higiene pessoal. Eu sempre bato nisso, hein? Se nós aprendermos um dia a lavar a mão e nos prepararmos para isso, mas acho que 90% das coisas são eliminadas ou reduzidas. Nós temos que nos habituar a lavar a mão. Seja onde você pegou. Não toca o nariz, não toca o olho, porque quando você lava a mão. Então, eu não vejo no serviço de alimentação algo tão pavoroso. O que acontece nessa época de reabertura, né? O Taene falou uma coisa muito interessante também. Você está prevenindo que pessoas contaminadas venham ao restaurante e que entre eles se contaminam, certo? Pode até ser que uma pessoa que venha ao teu restaurante pode transmitir o vírus para algum funcionário, mas aí vai entrar no sistema de contaminação pessoa a pessoa, no geral. Então, eu não tenho nenhuma neurose no sentido de um restaurante passar isso por alimento ou para alguém, certo? Essa é uma colocação muito interessante que a gente tem que entender. Wendel, mas assim, eu vejo muito, eu sei que é de pessoa a pessoa, mas, por exemplo, o manipulador de alimentos, quando ele está ali na cozinha, né?
ele está ali muito trabalhando e eu tenho medo que ele tenha falha de pegar numa superfície que, digamos, ele não faz a boa prática, digamos, de lavar uma embalagem que veio com vírus. E ele ali na pressa, tudo, ele passa a mão no olho. Então, assim, então a gente tem que fazer o quê? Investir muito nessas boas práticas. Claro, isso sim. Aí outro risco assim, que nós vemos estudando é quem recebe o alimento, certo? Porque é de pessoa a pessoa, mas ali está vindo um monte de embalagem, de sacas grandes, que podem estar com o coronavírus, né? Então, esse profissional, eu acredito que ele tem que se paramentar para receber, né? Porque vai ter contato com o outro, exigir que o outro também use máscara, mas ele se paramentar, porque ele vai pegar com os braços ali, vai transportar, ele vai... E assim, aí vai estar no uniforme, então o que é que a gente recomenda? É que tenha tipo um jaleco descartável, assim, só para o recebimento, depois ele descarta, para ele não ter... Porque senão ele vai ter que trocar, porque digamos, ele vai estar com o uniforme dele cheio de vírus. E ele não vai estar, ele vai lavar a mão, ele lava a mão, mas vai ter uma hora que ele vai esquecer. O risco é o esquecimento. E é por isso, assim, por exemplo, eu tive casos de pessoas que estavam isoladas, nem para o supermercado iam, né, para não se contaminar. E lavando a embalagem, mas teve um dia muito sol, acho que relaxou, pegou Covid sem ter contato com ninguém, isolado total. Aí, o que é que você tem a ponderar com relação a isso? Eu continuo ainda na minha ideia. Veja bem, até hoje, nós não temos nenhum caso confirmado de que qualquer superfície foi o alvo de passar o vírus. Isso não tenha dúvida. Eu trabalho por causa e efeito. Uma coisa é carregar o vírus, outra coisa é se contaminar. Eu concordo com você que se você tocar o alimento e tiver com vírus e colocar no olho ou no nariz, que é a porta de entrada, pode pegar, não tenha dúvida. Mas eu também li um trabalho do CDC dos Estados Unidos que diz o seguinte: para você se contaminar com um vírus de uma embalagem de supermercado, um sapato, um tapetinho, uma roupa, é como se 2 raios caíssem na sua cabeça no mesmo dia. É raríssimo, raríssimo. Então, o que acontece? Eu não estou tirando o direito de higiene, hein? Isso eu sempre preconizei. Você quer higiene? Fantástico. Se a pessoa esquece de lavar a mão, é um detalhe, correto? É um detalhe. Ele vai pegar, por exemplo, um alimento que supostamente pode ter o vírus. E tem outra, no calor, né, que está aí no Nordeste em geral, normalmente o vírus não dura horas, minutos às vezes. Então eu não sei por que tanta neurose com isto, não tem necessidade. Porém, eu não tiro o direito de ter higiene, não tenha dúvida. Podia perguntar, qual que você acha do tapetinho para o sapato? Excelente, mas como regra de higiene, não para o vírus. Se você pegar, por exemplo, o povo japonês, eles já estão de origem, eles vêm em casa, limpam o sapato, tiram o sapato e entram em casa. Você quer higiene melhor que essa? Eu tenho mais medo de certos micro-organismos do que do vírus. Então, vou te dar um exemplo. Você sabe que na rua, você pode ter, em certos locais, esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto pode ter fezes humanas. E fezes humanas pode levar o ovo da tênia, correto? A pessoa entra em casa com esse sapato sujo, o que vai acontecer? Você sabe que, principalmente o jovem, ele não tem a menor, né, paciência. Ele pisa no sofá, pisa na cama, não tira o sapato. E aí você pode levar um ovo da tênia lá no sofá, que pega na tua mão e vai para a tua boca, o que é diferente. Então, veja, eu acho justificável, realmente, a higiene que o pessoal tem feito com as roupas, com o tapetinho, com o sapato, pode lavar as embalagens, mas eu, pessoalmente, eu acho que é muito difícil alguém se contaminar com esse tipo de superfície. Eu acho mais fácil ele se contaminar através de pessoa a pessoa. Mas vamos lá, vamos trabalhar a higiene. Aí que eu acho, hein, que essas regras vêm para ficar. Eu acho que a pessoa tem que aprender a ter higiene. Esse é o momento de ter higiene. Mas eu não tiro o direito, hein, Ana, de lavar as mãos. A mão é fundamental nisso tudo, hein? Mesmo que você lave, né, as embalagens, lave a roupa, não deixa de lavar a mão. Isso é clássico, isso é fundamental. Agora, eu acredito que há males que vêm para bem. Você conhece que o ser humano ele vai melhorar pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor é o aprendizado, é fazer. Pela dor e na porrada, ele tem que fazer. Né? Então, ele tem que fazer agora, para amanhã, não dá problema.
Então, eu acho que é justificável, sim. Eu só não tenho neurose, porque, estatisticamente falando, não são os mecanismos mais comuns de contaminação. Mas é justificável, sim. Enio, e outra coisa também, eu até tinha falado assim, eu queria ver sua opinião, não ouvi sua opinião. Por exemplo, eu estou orientando as empresas, né, que eu oriento nos protocolos, a ficar responsável pela lavagem do uniforme do colaborador. Por quê? A maioria deles, eu já fui em locais que eles moram, eles penduram a roupa, às vezes, na rua, porque não tem canto. Aí depois joga em casa com aquele monte de gente amontoada, né? Então, eu acredito que não é o melhor local, até por questão de higiene e pela Covid, eu penso de novo. Ele vai, bota o uniforme, toma banho na empresa, né? Que finalmente agora a gente está conseguindo que tome banho na empresa, e coloque o uniforme que já está carregando um monte de micróbio. E ali, eles têm a mania no dia a dia ali, eles pegam no uniforme e enxuga, sabe? Não é para enxugar, mas é hábito, a gente não muda. Para esse momento, a gente não vai mudar, todo mundo vai mudar de repente em tudo. E aí, eu estou recomendando que os uniformes, os empresários se responsabilizem e todo dia, né, ali quando eles chegam, ele entrega o uniforme ensacadinho e tudo. O que é que você acha disso? Excelente, Ana. Excelente. É uma boa saída. Tudo que você faz para minimizar a ocorrência de uma contaminação, seja bacteriana, viral, foi fantástico. Todas essas regras que você vai colocar, não tenha dúvida, é muito bem-vinda. Principalmente quando você tem o isolamento de uma suposta superfície que você acha que vai contaminar. Então, a uniformização é importante. Eu vou te dar uma ideia, por exemplo, como é que um vírus pode entrar numa cozinha, né? Vamos por um buffet ou um restaurante, vindo de um consumidor. Lembre-se do seguinte, hoje na retomada das cozinhas, né, se falou muito, o consumidor também é responsável. Ele tem que vir para o restaurante, ele tem que lavar a mão com álcool sabão, tem que passar um álcool 70, né, um álcool gel. Então, ele já está descontaminando as mãos, certo? Ele vai entrar para comer, muitos restaurantes aqui têm o self-service, vai continuar, não vai acabar, o buffet existe, alguns fazem um emplatado ou uma pessoa serve, mas alguns já estão tendo, né? O indivíduo pega no pegador, pega na concha com madeira. Ótimo. Vamos imaginar que algum consumidor contaminou aquele utensílio. O que nós estamos recomendando? Que uma pessoa dentro da cozinha, mas não dentro da manipulação, na hora de recepção, na hora que retorna as bandejas, retorna os pratos, os talheres, uma pessoa só, bem paramentada, de máscara, tudo, e de luva, pegue esses talheres, esses pratos, faz a lavagem, né? Faz a pré-higiene, faz a lavagem com água e sabão, tudo direitinho, desinfeta do jeito que quiser, que só a lavagem com água e sabão já resolveu o problema do vírus. Se uma pessoa só for aquele que faz o anteparo no retorno das bandejas, o que você evitou? Que ela entrou dentro da cozinha. Então, a lavagem de utensílio de mesa tem que ser fora da área de manipulação de alimentos. Eu sempre preguei isso, hein? Desde que eu fiz a CVS 6 do Estado de São Paulo, tem uma tabelinha lá, se você observar, retorno de bandeja e higiene de utensílio de mesa tem que ser adjacente à distribuição e nunca dentro da cozinha. Isso já estava previsto para qualquer tipo de ocorrência bacteriana ou viral. Então, se você fizer isso, é a mesma coisa com o uniforme. Uma pessoa responsável por fazer esse tipo de controle. Aí você vai ter uma eficácia muito melhor. Isso não tenha dúvida. Depois eu te dou um exemplo de delivery, que veio na minha cabeça que eu estou fazendo, só para você ver como é que quem faz, quem transporta e quem come, fica livre do vírus sem grande neurose, tá bom? Que ótimo. Inclusive, a gente também, né, a gente faz projetos de cozinha, né, eu com os arquitetos, com a Angélica, o Fred, e o George também, a gente faz muito projeto de cozinha, e todas as cozinhas que a gente faz, elas são isoladas da área de não se manipula alimentos, né? Isso aí a gente tem esse cuidado para evitar exatamente esse tipo de contaminação. Agora, Enio, outra coisa também, que também há dúvidas, mas assim, eu vi que das normas, né, técnicas da Anvisa, que a máscara, o manipulador usar a máscara, no máximo 3 horas, né? No máximo 3 horas, mais do que isso, não. E aí, não passa até 2 horas. E aí, como é
O que é que você recomenda, assim, dessa troca de máscara, de tecido, né? Olha, eu li um texto que fala uma coisa a mais só, Ana. Você pode usar de 2 a 3 horas, ou quando a máscara estiver já muito úmida, precisa trocar. Não exclusivamente 3 horas. Acho que eu entendi assim. Então, por exemplo, você lembra, você tem 3 tipos de máscara. Aquela máscara antiga, era um papelzinho, lembra? Muito frágil. Essa máscara, sempre trabalhamos com ela. Essa máscara não dura 1 ou 2 horas, ela fica úmida. E ela acaba passando mais vírus do que sem a máscara. Você tem aquelas máscaras que são descartáveis, mas são mais rígidas, né? PFF1, PFF2, N95, são mais rígidas, são excelentes. Mas ela também, né? Tem um tempo de descartável de 3 a 3 horas. Agora nós estamos vivendo uma época que eu nunca houve no Brasil máscara alternativa, máscara de pano. Né? Isso não existia. Se você pensar bem, não existia. Nem se usava tanta máscara como você imagina atualmente. Mas, por causa do coronavírus, agora tem, acho que a IN23, não lembro da Anvisa, ela define quais os panos que você vai usar, quais são, como que você faz uma máscara. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora, essa máscara dentro de manipulação de alimentos é complicado, hein? Vou te falar a verdade. O pessoal está tendo problema sério, calor, secreção, rinite por causa da máscara. Então, na manipulação de alimentos, eu tenho uma certa precaução. Mas fora disso, normalmente você pode trocar de 3 horas e estendendo talvez a 5 horas. Agora, a máscara de pano tem uma vantagem, né? Quando ela é bem feita, ela pode ser lavada. E o pessoal fala muita besteira também por aí. Como é que eu descontamino uma máscara? Lava com água e sabão. Não esqueçam, o vírus é mais suscetível a detergente do que desinfetante. Esse é mundial. Aquela espícula S, né, a proteína spike que tem no vírus, simplesmente da Covid, do coronavírus, ele é muito simples você acabar com essa espícula. Detergente, sabão, acabou. Se você lavou a máscara com água e sabão, enxágua bem, você tem 2 caminhos. Ou você imerge numa substância desinfetante, se usar muito cloro, ou você imerge no fogo. Eu opto, há muitos anos, por calor. Se eu pegar essa máscara, ferver por 2 a 3 minutos, acabou. Tudo que você matou já morreu. Espreme e seca. Ou, você não quer ferver, faça uma solução, limite, hein? Pelo amor de Deus, limite de cloro e água sanitária. A água sanitária, para quem não sabe, é hipoclorito de sódio, viu? Tem que avisar as vigilâncias sanitárias. Eles acham que hipoclorito é uma coisa, a água sanitária é outra. É a mesma coisa. Isso. Você pega 4 colheres de sopa de água sanitária e põe num litro de água. Isso vai dar um estouro aí de 1000 ppm. Não usem mais que 1000 ppm. Vocês vão acabar com o planeta. Tem gente usando 2000 ppm, 3000. É uma coisa absurda. Você vai acabar com a bactéria, com os vírus, com o ser humano, com a Terra e com o planeta. Em primeiro lugar. Ana, principalmente numa época que se fala em não ter produto tóxico. Todo desinfetante, não estou falando exclusivamente do cloro, é que se usa muito água sanitária. O pessoal está usando e abusando da concentração alta de cloro. Não precisa de tudo isso. E quando você vai lavar verdura, é bem clássico. Lembra disso? Uma colher de sopa de água sanitária, você vai dar 250 ppm. Aí também já resolveu para o vírus. Não tem problema nenhum. Então, quando você vai usar a máscara que você falou, ela é muito bem-vinda. Mas você tem que saber usar para não ter problema de saúde com essa máscara também, hein? Não sei se eu posso falar, mas eu acho que a máscara tem os 2 lados. Ela é muito bem-vinda, porque ela te protege, né, por um tempo mais ou menos curto, da passagem de espirro, de tosse e passar os vírus. Mas você sabe que eu já presenciei alguns problemas com a máscara, né? Principalmente quando você usa a máscara por muito tempo, muitas horas, tem uma coisa que o pessoal fala que é fake, mas não é não, eu vi acontecer. O que você faz? A máscara é muito fechada. Você tem que respirar oxigênio e isolar o quê? O CO2. Se o CO2 ficar preso por muito tempo na sua orofaringe, muitas pessoas têm irritabilidade pelo CO2. Então começa a irritar as mucosas, você começa a tossir mais e vai longe. E tem outra, o CO2 é narcotizante, algumas pessoas têm tontura. Segunda vez, já vi o pessoal correr na rua de máscara, que é um crime, né? Primeiro que não tem vírus no ar, segundo que ele não vai se contaminar. Ele correr de máscara, o indivíduo encostou na parede e quase desmaia. Falei, libera esse nariz, tira esse CO2 aí dentro. E aí você vai conseguir respirar. Só para finalizar esse negócio da máscara, que eu falo demais. Vamos supor que você está no supermercado, você tem que entrar de máscara.
carros que vem mais gente, ônibus, metrô, tudo, né? Supermercado, principalmente hospitais, você vai usar de máscara. Se você ficar muito tempo com essa máscara, faça o seguinte, saia um pouco do aglomerado, vai num lugar mais arejado, que o ar não tem vírus. Lembre-se que o vírus vem de alguém, ele não vem do além, correto? Então, o que você deve fazer? Você deve pegar, ir lá fora, né? Lava a mão, você pegou um carrinho no supermercado, sei lá onde você pegou. Abaixa essa máscara e libera o nariz por alguns segundos só. Respira oxigênio, solta o CO2, põe a máscara, fecha o nariz de volta. Não vai dar problema para a tua saúde e você não vai se contaminar. Entendeu o problema da máscara? Eu acho a máscara fantástica, mas tem que saber usar. Você não vai sair de casa com máscara, não tem necessidade, mas a lei manda, então você tem que sair de casa com a máscara. Entende? Enio, agora sim, até fugindo um pouco aí de restaurante, você falou aí de fazendo Cooper, e quando eu vou ali na praça, né, andar, vou de máscara, tá? Aí, quando não tem ninguém, eu tiro um pouquinho, respiro e coloco. E me dando, quando eu vejo aquele pessoal que vem correndo, respirando forte, porque diz assim, se ele tiver com vírus, ele vai jogando mais gotículas, né, ali no ar, e vai jogar em cima de mim, eu me dando com isso. Eu estou errada? Não, tá errada, não vai sair. Não vai sair. Se ele tiver com vírus, ele só pega se ele espirrar ou tossir em cima de você. No ar livre ele não pega. Isso já é comprovado. Se você tiver com o vírus e você falar ou respirar normalmente, você leva a 70 centímetros só. E você leva de 20 a 200 partículas. Você precisa de 1000 partículas para se contaminar. Então, não é assim que se contamina. Isso é clássico, hein? Andar na rua, correndo, longe, sem ninguém perto, não vai pegar o vírus. Você vai pegar é uma baita de uma inflamação pulmonar para respirar em um ambiente fechado. Agora, é lógico, né, Ana? Se você estiver em frente a uma pessoa, ele passou, espirrou em cima de você, isso é raro também. Isso não vai acontecer. Agora, quer continuar de máscara andando? Vai. Mas o fato de ele correr de máscara não vai, nesse respirar que ele faz, muito forte, vai ficar na máscara o vírus, ele não vai passar. Não tem medo. Não, mas eu falo, a pessoa corre, tem uns que correm sem máscara. Não vai pegar. Não vai pegar. Fica muito, né? Não, então não vou, eu fico brigando com eles. Bota a máscara, bota a máscara. Não, briga por causa da lei, certo? Mas não porque não vai pegar, não. Não existe nenhum tipo de conotação nesse sentido. É lógico que as pessoas têm que correr, vão ser claro, né? Em ambiente aberto e ambiente livre. Não deve correr perto das pessoas. É uma questão. Você sabe o que falta nas pessoas, Ana? Consciência. Saber o que é para fazer. Seria um absurdo uma pessoa saber que ele está com problema e ele acabar transmitindo. Uma pessoa que não está com o quadro clínico, via de regra, não está transmitindo tanto quanto se pensa. Agora, com o quadro clínico, a coisa é grave. Você tem que tirar a pessoa de circulação. Se você está numa cozinha, a pessoa começa a ter dor no corpo, febre, tem que afastar imediatamente e fazer um cerco e para ver o que aconteceu com os contatos que ele teve. Mas não tenha medo, não. Pode se preocupar, mas sem medo, tá? Certo. Kenny, outra coisa, assim, pelo que você vem observando, como é que você percebe, assim, a maior dificuldade dos empresários em implantar os seus protocolos, né, frente à clientela e frente aos funcionários? O que é que você tem observado, assim, de dificuldade que eles estão tendo? Olha, Ana, eu tive a oportunidade de fazer parte do protocolo da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, e eu, como microbiologista, eu mais ouvia, né? Que eram todos donos de empresa. Eu não vi tanta dificuldade deles implantarem protocolos. Realmente não vi. Eu só vi dificuldade quando a legislação é muito rígida e desnecessária, ineficaz. Agora, eu vi empresários discutindo com seus próprios funcionários que tem que ser assim, tem que ser assado, vamos abrir, não vamos abrir, mas eu não vi tanto obstáculo para eles conseguirem implantar um sistema de protocolo que seja seguro, que seja protetivo, né, e que vá para frente. Não vi nada disso. Se você pensar no empresário, ele tem que pensar também no consultor. Lembra que você tem aqui uma pergunta sobre o consultor? Sobre a pessoa que vai trabalhar? Então, como consultor, você tem as pessoas que trabalham no controle. Seja consultoria, assessoria, seja o responsável técnico. Essas pessoas, hoje, eu acho que tem que estudar bem mais, hein? Bem mais. Se as pessoas não começarem a se preparar, estudar, principalmente fiscais e autoridades sanitárias e vigilâncias, hein? Pelo amor de Deus, tem uma coisa pior que a outra. Eu nunca vi gente não saber confundir PPM com TPM. Eu nunca vi isso na vida, né? Mas você toma cuidado
que as pessoas precisam estudar. Ao estudar, o que você vai fazer? Você vai entrar na realidade de como funciona um vírus, como funciona a bactéria, o que eu tenho que fazer, e ler os protocolos, principalmente os da Anvisa. São radicais, mas tem que conhecer. Eu vejo que o empresário hoje está conhecendo mais que os consultores, você não tem ideia. Né? Às vezes a pessoa me liga aqui fazendo cada pergunta, eu falei, então volta para a escola, não é possível. Esse dueto. Então, eu acho que essa pandemia veio também dar uma força para as pessoas estudarem. Você é professora, você sabe, né? Tayene também é uma pessoa que está acostumada a lidar com empresários. Os empresários estão muito preocupados com essa ocorrência. Talvez mais do que os próprios consultores. É o que eu vejo no dia a dia. Eu tenho recebido, nessas lives que eu faço, eu tenho recebido muito retorno positivo de muita gente. Eu nunca conversei com tanta gente assim, norte, nordeste, sul, de tudo quanto é jeito. E né, o meu manual está levando isso também lá para frente. Graças a Deus, você também nos ajudou com isso, né? Com o manual. Mas eu estou entendendo, cada vez que eu faço um contato com pessoas diferentes, eu estou vendo realidades diferentes. E eu estou vendo pontos de vista muito positivos. Agora, eu não estou encontrando que as pessoas tenham obstáculos. As pessoas estão bem mais coerentes hoje, tá? Eu acho que está indo num caminho muito bom. E sabe o que eu estou percebendo também? Tem muito consultor aí que está se rebelando contra as regras idiotas das vigilâncias. Você sabe que uma vigilância sanitária de Brasília soltou? Você tem que lavar o chão com 2% de água sanitária. Você sabe o que é 2%? Água sanitária pura. Meu Deus do céu. Nós conseguimos reverter isso, o pessoal levar isso para 0,1%. Sabe o que eu percebo? O pessoal faz regra e não sabe o que está fazendo. Agora, voltando, né, para não perder o fio da meada, eu acho que empresários estão bem espertos, muitos empresários estão lá no dia a dia, hein? Não é que o empresário dono que fica no seu gabinete, não é isso, não. Ele está lá com o pé no chão, está trabalhando com funcionário, está tentando resolver. Tem funcionários que eles perderam, né, que muita gente perdeu o emprego, eles estão se virando com o que pode, e os consultores estão apoiando no sentido que nós vamos fazer para interpretar todos os protocolos legais que a gente tem que fazer. Eu acho que isso é benéfico. Está indo bem. Realmente, assim, o que eu vi, eu não estou vendo também essas barreiras que antes, até na implantação das boas práticas, a gente via. Eles estão bem flexíveis, que eu estou assim, que bom, estão aceitando isso, vão comprar isso. E o meu papel está sendo tirar exagero, né? Porque, como você diz, né, realmente os consultores precisam estudar mais, porque estão pecando por exagero e orientando as empresas nos exageros. E no momento que eles têm que enxugar mais os custos, né? Agora, eu vejo, assim, e está de dificuldade dos empresários em relação ao combate, é o cliente. Ana, eu ia falar esse exato, eu te pedi para falar isso. Pois é, eu fui no estabelecimento. Como é, Tayene? Eu te pedi licença para falar isso, que o nosso grande desafio é o cliente. Esse é o nosso maior desafio. Tá? A gente conseguiu, o colaborador entendeu, o colaborador está preocupado, o dono de restaurante está preocupado, ele não quer que o restaurante dele vire um foco de transmissão. Eu concordo com o doutor Enio que é aquela pessoa com pessoa que é o que pode dar transmissão. Então, a gente está colocando mesa separada, obrigando máscara e tal, mas o cara está indo no restaurante, ele quer 10 pessoas na mesa, ele quer dançar, ele quer abraçar, ele não quer usar máscara, ele quer que se dane. E isso tem sido o maior desafio. O resto a gente tem conseguido. Agora, se não deixar o cara entrar no seu restaurante sem máscara, o cara te xinga até a sua terceira geração. Esse está sendo o maior desafio da gente. Olha, você falou uma coisa certa, Tayene. O cliente, ou ele é exagerado ou ele não faz nada. Tem todos que no restaurante, ele quer que você ponha até um escafandro. Né? Nossa, que horror, ele é horrível. Tem aqueles que não fazem nada, não estão nem aí, sabe? Se você visse como está São Paulo, nós temos aqui o pancadão de Heliópolis, 5.000 pessoas lá na rua, e você não quer que permite? Espera um pouquinho, né? Você tem aqui a Cracolândia. Você sabia que não tem nenhum morto ainda? Eu vou tomar crack, eu vou tomar cocaína. Não tem ninguém ainda que se contaminou. Se você visse isso daqui, é terror. Agora, pode ser um problema biológico? Claro que pode ser. Não vamos entrar por esse caminho, né? Mas a gente está tendo um cliente que é muito esquisito. Ou ele é muito radical, ou ele é muito folgado. Então, eu concordo também. O cliente tem que ser instruído
Por isso que tem regras para cliente, mais às vezes do que para o restaurante. Eles têm que cumprir, não tenha dúvida. Então, essa que é a minha... Doutor, se eu puder até dar uma colocação em relação a isso, que é importante, porque depois de tudo isso que a gente sabe aqui, a gente sabe de bar e restaurante, a gente escuta um especialista como você e várias das pessoas e vão para uma reunião com o governo. O que eu sou contra é porque não é porque o cliente ele é difícil, ou a população é difícil, ou o que quer que seja, que a solução é por parte do governo do estado. Fecha tudo então e está resolvido o problema. É isso que a gente é contra. O que eu acho? Os estados, né? Eu falo até um pouco de Santa Catarina, que a gente acompanhou, foi interessante. Alguns outros lugares que a gente acompanhou, assim, estados que melhor se saíram foram aqueles que mais educaram. Então, eu acho que as empresas, os bares, os restaurantes, quem quer que seja, a gente pode ser um veículo importante de educação à população. Agora, porque a população não cumpre, então eu pego e proíbo, aí a gente mata de Covid e mata de fome. Então, eu acho que esse não é o caminho. Assim, eu acho que o remédio não pode matar mais que o vírus. Então, eu acho que a gente tem que educar, tem que mostrar para o cara que no nosso estabelecimento é assim, e daí ele leva para a vida dele dessa forma. Eu acho que esse é o caminho. Então, isso é importante para a gente colocar para o governo do estado, que agora, ou fechar as portas porque o cara é mal educado, não adianta. O Brasil, acho que é o país que mais lei tem, e o que menos obedece. Então, eu provo que não resolve. A gente precisa, na verdade, educar. Tayane, tem uma coisa interessante. Tem uma ideia que eu tenho, que também me falaram. Qual é o problema da transmissão? Não é aglomeração? Né? Pessoas aglomeradas? Eu acho que está muito pouco inteligente as decisões do nosso governo. Primeiro, quando eu digo municipal e estadual, se você não quer aglomeração, não coloque um pouco ônibus na rua, coloque muitos. Isso. Muitos, para que as pessoas tenham horário para pegar ônibus. Você quer ver outra coisa? Não adianta fechar shopping. Para o nosso governador de São Paulo, parece que o vírus só dorme das 11 às 15. Depois ele acorda. Não existe isso. Pega shopping 24 horas aberto. Sabe o que vai acontecer? Vai meio ligado lá, aos poucos. Eu acho que o inteligente é você evitar o aglomerado. Evitar a aglomeração é você abrir, né? Você dá a chance da pessoa trabalhar, mas não confinando o horário, aumentando o horário. Então, por exemplo, abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde, fecha às 6. O pessoal não vai aglomerar. Você não concentra o horário, tem razão. Eles confinam tudo. Nós temos em São Paulo, nós somos quase com 18 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Você imagina o número de pessoas que tem. Tudo que você faz tem fila. Tudo. Né? Tudo que você faz é um horror. Tudo que você faz aglomera. Tira essa aglomeração. Abrindo. Não é abrir assim, atabalhadamente. É impondo, realmente. Vou abrir. Mas você pode entrar poucas pessoas. Então, você vai ter o dia inteiro para entrar. Não é aquele horário estreito. Isso. Eu acho que seria uma saída que sai tudo. E o quê? Aumenta o fluxo de venda. Aumenta o fluxo de trabalho. Porque o empresário, o dono, ele vai sentir, meu empreendimento vai abrir, eu vou funcionar. Eu vou deixar de morrer por falta de dinheiro, não vou morrer pelo vírus e também não vou confinado em casa. Você sabe que as pessoas que estão em casa estão tendo doentes. Você está tendo problema sério, hein? Desnutrição, falta de vitamina D, não pega sol, estresse, nervoso. Tem gente indo ao lado. Eu vi psiquiatras falando que tem mais doentes por causa do confinamento do que por causa do vírus. E depressão, né? Muita gente com depressão. Isso é grave, hein? Isso é muito grave. Tem muita gente morrendo em casa porque não está indo para o hospital se cuidar de outras doenças com medo. Lógico. Mas você não morre mais no Brasil de doença nenhuma. Só de Covid. Acabou a dengue. O resto tá tudo salvo. Outra coisa, falando ainda assim dos clientes, né? Realmente, eu vejo que o empresário ele fica com muita dificuldade como? Porque tem cliente que, aí se ele for, ele perde o cliente, né? Então, ter esse trato também é difícil. Eu fui no local ali no Porto das Dunas, para não ver muita multidão. Só estava de máscara eu, minha irmã, todo mundo sem máscara. E o pessoal do hotel de máscara. O resto, aí o que foi que eu fiz? Distanciamento, fiquei lá, tirei a máscara para poder comer. Mas todo mundo, toda hora transitando, subindo no hotel, descendo, passando em áreas próximas. Então, assim, é uma dificuldade. Quando eu perguntei, o empresário disse assim, se eu dizer alguma coisa, eu perco meus clientes. Então, realmente, como o Tayane disse, tem que ter muita educação, né, para poder... mas as pessoas parecem, eu digo, acho que o vírus foi embora, porque quando abriu tudo, o pessoal entendeu que pronto, e está relaxando muito mesmo, está relaxando muito.
Eu nunca mais esqueço, Ana, uma frase que eu ouvi: para idiota não tem plano de governo que resolva. Esse povo nosso tem que ter um pouco de consciência, porque depende disso a contaminação. Não tem cabimento. Se você está na rua andando, não quer usar máscara, vai, até pode ser, mas confinado, em qualquer ambiente que tem mais pessoas, hoje tem que usar máscara. Não tem saída. E outra coisa também que eu queria lhe perguntar, porque eu tenho a minha opinião, queria ouvir a sua, sobre aquele termômetro para eu já sei. Eu estou perguntando só para poder a gente rir um pouquinho. Para o colaborador e para o cliente. Eu acho pior é para o cliente. Diz aí. Em primeiro lugar, eu acho tudo uma besteira. Não sei que o chinês inventou isso, a gente copiou. Tudo besteira. Não é pela temperatura que você vai regular o problema. Não é assim. Depois tem outra, Ana. Você conhece bem como é que funciona termômetro infravermelho. Eles vêm regulados de fábrica com 0,95. É para alvenaria, para metal de cor escura e fosco. Não é para pele nem para alimentos, certo? Então, se você, por exemplo, tem um termômetro desse e você vai medir, eu outro dia medi, estou com 33 graus, estou morto, então. Né? A Ana Paula, que está aqui, que ela tem uma temperatura altíssima, estava com 35. Não existe isso. E você sabe, se você distanciar um pouquinho, você tem que estar lá com 2 centímetros. Distanciar um pouco, ele abre o facho e vai pegar alguma coisa mais quente do lado, no ambiente, por exemplo, que está mais quente. Então, eu não vejo nenhuma eficiência. Existe, alguns médicos têm termômetro infravermelho próprio para a pele, que é bem mais caro. E eles vêm regulado com a emissividade. O que é emissividade? É o grau que eles captam o infravermelho dos corpos. Né? Cada tipo de corpo tem, corpo que eu digo de produtos, ambientes e tal. Cada um deles emite um infravermelho. É diferente da madeira, do alimento, do corpo da pessoa, por exemplo, de um bife. Cada um emite alguma coisa. Então, tem que vir um termômetro com a emissividade para a pele humana, para a pele animal. Isso eu não vi ainda na praça. Eu não consegui encontrar. Se um dia a gente encontrar, eu quero ver como funciona. Eu quero fazer um teste. Eu fiz um teste aqui no laboratório, usando o termômetro de axila, que é o clínico, 2 termômetros, um aqui no pescoço e outro na testa, tem uma temperatura completamente diferente. Nada a ver, nada a ver. Então, eu acho isso uma saída bonita para o cliente. O cliente acha que legal, estão vendo minha temperatura. Mas será que está certo? Será que vai dar certo? Eu não vejo vantagem nisso. Não é funcional, é psicológico. Eu só estava vendo, era assim, para o colaborador, digamos, ele está com febre, mas ele não quer perder o emprego, porque voltou a funcionar e ele precisa. E ele pode ir até com febre mesmo, né? E para o funcionário, eu acho que até, mas se tiver um termômetro que preste, né? Mas não, realmente... Se eu acho que ele está com febre, eu ia pegar aquele termômetro clínico e ia pôr debaixo do braço. Não tenha dúvida. Mas se ele não diz... Que num momento ou outro, o infravermelho acaba pegando uma temperatura mais alta. Pode ser. Mas não é toda hora. Tem falhas. Se você pegar a nota da Anvisa proibindo o uso de termômetro infravermelho em alimentos, você vai ver que não funciona. Não é para usar. Ele dá erro muito grande. Em alimento, ele chega a dar erro de 10 graus. Então, eu tenho medo que uma pessoa seja penalizada, né, no cliente. Ele está entrando no supermercado, o cara mete uma temperatura errada. Pronto, ele não pode mais entrar e vai para o médico? Como é que faz? Agora, eu estou pedindo em barraca de praia. Pedindo em barraca de praia. Aí o cara está no sol lá, saudante, é fim da picada. Por exemplo, você está num carro aí no Nordeste, um calor miserável, você está dentro do carro, você pega aquele termômetro e põe na testa, vai dar 38 graus. Está todo mundo com febre, então? Até o colaborador que chega do ônibus. Agora, uma coisa interessante, para os colaboradores, pode ser que o serviço médico junto, não para um leigo. Eu acho que o médico tem que andar junto, entendeu? Para isso, aí concordo. Oi, outra coisa aqui, que é uma pergunta que eu ia lhe fazer, e que a Raoni, né, Silva também fez sobre o ozônio. O ozônio, vamos ver assim, no ambiente, no início, digamos, né, vai funcionar o restaurante, é um restaurante que não é aberto, como em São Paulo tem muitos, né? Então, assim, quais são os procedimentos com relação ao ozônio, de uso do ozônio nesses ambientes para fazer uma desinfecção do ambiente antes
eu terminar também, né, ou de um turno para outro fazer, e qual é o tempo que tem que dar para as outras pessoas entrarem? Como é que você, o que é que você tem a orientar isso aí, pessoal? Ana, eu tenho trabalhado muito com o ozônio, tá? Eu acho que nós temos que trabalhar com produtos que sejam eficazes e menos tóxicos. Nós estamos na era do orgânico, né? Menos agroquímico, essa coisa toda. O ozônio é um produto que de agora para frente vai se usar muito, muito. Mas não é esse aparelhinho pequenininho que você compra da China e põe na parede. Esse não resolve nada. Minha experiência é a seguinte: eu fiz um trabalho aqui para o meu amigo do Brasil Ozônio, nós conseguimos eliminar 99,9% dos micro-organismos da alface e da verdura com 2,5 a 3 ppm de cloro borbulhando na água. É uma coisa, hein? Estou falando primeiro de alimento. Sabe que parece um aquário? Né? Ele vai, borbulha, fica lá borbulhando. Excelente poder bactericida. Aí ele está trabalhando agora, né, outros também estão, com o ozônio pulverizado em gotículas. É névoa que eles falam, né? Ele tem um poder excelente bactericida e viricida, mas ele tem que atingir uma ppm de no mínimo 2. Porque eu já fiz teste, passou o ozônio e não matou nada. Porque quando eu faço teste, eu levo as bactérias, né? Eu contamino antes, coleto um pouco para ver o ponto de partida, e depois coleto após o procedimento. Muita coisa não saiu nada. Olha, vou te falar uma coisa. Sabe desses túneis, que agora é moda, mas é uma porcaria? O único produto que a Anvisa aprova que seja pulverizado em cima da pessoa é o ozônio. E o único teste que foi feito aqui no IPT, colocamos a Escherichia coli, não matou nada. Nada, não atingiu nenhuma ppm na roupa da pessoa. Então, toma cuidado. Uma situação é você comprar uma coisa que supõe-se que funciona. Não é que o ozônio não funciona, hein? Não está funcionando nesta situação. Olha bem claro. O ozônio é muito... Tanto é, Ana, que estão tirando agrotóxico e colocando ozonização na terra, sabia? Ozonizando a terra contra pragas, contra um monte de bactérias patogênicas. Mas eu vejo o ozônio em superfície como uma saída fantástica, né? Desde que ele é pulverizado, que ele se deposita, o ozônio tem a vantagem de precipitar partículas. Vamos imaginar que você está numa reunião, alguém espirrou, você passou o ozônio, aquilo imediatamente cai. É que nem o lisoforme spray, só que o lisoforme spray é tóxico, né? Você faz assim no ambiente, ele precipita e mata vírus e bactérias. Mas o ozônio não. Mesmo você respirar o ozônio, não vai ter tanto problema. Então eu vejo agora, só que é o seguinte, hein? Estão começando testes na correria, por causa da Covid. Mas o ozônio já vem sendo usado há muito tempo para desinfetar verduras e produtos de origem animal. Já está aprovado pela Anvisa, certo? E é excelente. E piscinas, lembra da piscina dos clubes? Não se faz utilização de água de piscina há muito tempo. Mas eu te pergunto, toma cuidado, Tayene, também. Quando vocês forem comprar um produto desse, veja a qualidade da empresa, a qualidade do equipamento. Não pode ser equipamentozinho, tem que ser negócio industrial. Né? Você sabe que o nosso ar ele é impuro. Para você fazer um produto de ozônio bem feito, você tem um captador de ar que purifica o oxigênio, ele joga na máquina ozonizadora, produz o O3 e joga no aparelho para fazer a aspersão. Então, isso é bem feito. Isso é bem feito. Agora, as pessoas usam e não dá certo, o produto não, o ozônio não presta. Claro que presta. Mas tem que saber usar, tem que saber fazer. Então, eu dou opinião para vocês. Vão comprar um aparelho desse? Chama um laboratório que vocês confiam. Olha, eu quero testar no local. O laboratório vai lá, que nem eu levo o meu staff no minha coli, né? Contamino antes, vejo o ponto de partida, o cara faz o processo, eu colho depois. Aí eu vou te falar, funcionou ou não funcionou? Entendeu? Nós estamos numa época, que nem São Tomé, você precisa ver para crer. Você não pode acreditar só. Não é assim. Sabe o ultravioleta, aquela lâmpada? 3 testes experimentais não funcionou nada. Nada. Não, né? Facas tentando esterilizar a faca com essa lâmpada ultravioleta. Não funcionou. O raio não era aquele, a radiação não atingiu. Não existiu isso. Então, tome só cuidado. Só falar só 3 coisas, né? Eu sempre falo 3 coisas da vida. Medo, pânico e ignorância. Lembra disso, hein? Tá. Agora, você tem 3 situações em época de crise. Tem o esperto que quer vender de qualquer jeito. Tem o burro que compra sem testar. E tem o ignorante que acredita. Não entrem nessa. Testem aquilo que você vai fazer
Aí você vai ver qual é o produto bom que está resolvendo o teu problema. Senão vai ficar na desinfecção psicológica, não tenha dúvida, tá? Porque assim, estão vendendo muito aqui, né, esses aparelhos, né, que chamam, até o nome errado, esterilizador de ozônio para ambientes fechados e para utensílios, né? Então, assim, a gente tem que ver qual é a concentração, como é que a gente, qual é a medida Chama o seu disso. técnico e fala assim, olha, menos que 2,5 ppm não funciona. Isso é minha experiência. O Tayane falou menos, né? 1,7 ppm, não é isso? Não funcionou nem com 2 ppm. Desculpe, nem com 1,7, nem com 1,5, nem com nada. Funcionou com 2 para cima. Olha, na máquina que ele usou para pulverizar a roupa, ele usou 4 ppm. Não matou na roupa, acredita? Porque uma coisa é você fazer um teste de laboratório fechado. Outra coisa é você ir no dia a dia lá, ver o que acontece lá, na aplicação. Então, eu acho o seguinte, chama a empresa e fala assim, olha, quantos ppm está atingindo lá no produto? Aí você vai ter uma ideia muito mais consciente se está funcionando ou se não está. Se não, sabe o que vai acontecer? É desinfecção psicológica, você acha que o cliente se sente protegido e não está protegido. Eu tenho medo disso, hein? Eu tenho medo disso. Certo. É assim também, por exemplo, no dia a dia, vamos ver aí, no caso aí deles, dos restaurantes, aí o cliente sai da mesa, né, ali, aí tem que vir outro cliente. O que a gente está sugerindo é borrifar com álcool, né, passar assim um pano para limpar e depois borrifar com álcool para outras pessoas sentarem, porque água sanitária não dá, né? Botar em cadeira água sanitária não adianta. Então, a gente está vendo, borrifar assim, tudo, né? O ambiente ali próximo, com álcool 70, o álcool líquido, né? Para poder o outro cliente sentar. Olha, toma cuidado que o cloro, se você colocar num lugar que ele vai sentar e tiver úmido, atinge a calça do indivíduo, hein? Vai manchar tudo. Você sabe uma coisa que funciona? Quaternário de amônio. Produtos à base de quaternário de amônio, para ambiente, te dá uma durabilidade de quase 8 a 10 horas. É excelente. Mais do que melhor, né? Eu tenho feito teste, mesmo entrando pessoas entrando e saindo, a pessoa está fazendo uma revisão a cada 5 horas. Trocando de turno, eles limpam tudo com o quaternário. Olha, isso é excelente, viu? O poder bactericida do quaternário nessa situação é boa, muito boa. Certo? Então, ele seria o quaternário de amônio para mesa, cadeira, né? Para isso aí seria melhor. Para quem usar, o quaternário é melhor que o cloro. O cloro se inativa 10 minutos depois. O quaternário não. Tá? Fica às 12 horas, né? O quaternário de amônio. Pois, Enio, e me diga uma coisa, como é que você avalia exatamente a atuação de empresas de consultoria para isso, para esse combate à Covid, implantar, né, procedimentos, ou você acha que o empresário bem informado, tudo bem? Não, eu acho que todos têm que trabalhar unido. Eu não acho que só o empresário, só o colaborador e só o consultor. Não adianta. Tem muito empresário que também está perdido, hein? Vou falar a verdade. Ele não é que ele sabe tudo. Mas o consultor, eu tenho visto aqui em São Paulo, ele tem tido uma atitude muito positiva. Uma atitude de informar o empresário e levar ao colaborador tudo aquilo que ele ouviu desses novos protocolos, né? Mesmo que o empresário já saiba, o consultor tem reforçado aquilo que tem que fazer. Então, eu vejo muito positivo o consultor fazer um trabalho que sempre teve, né? Você sabe que aqui em São Paulo, muita gente perdeu muito serviço, né? Muita coisa. Parado totalmente algumas pessoas. Algumas até pararam de fazer consultoria por um tempo. Agora, sabe o que eu estou sentindo? Que os próprios empresários estão chamando as pessoas de volta para continuar o trabalho de consultoria. Por quê? O trabalho de consultoria envolve informação, auditoria, envolve colher amostras de alimentos, mãos de superfície. Está começando, Ana, a entrar tudo de novo aqui no laboratório, as análises microbiológicas. E nós paramos por 2 meses, né? Nós fizemos da tripa coração para não mandar ninguém embora. Mas eu estou percebendo que, aos poucos, sabe o que aumentou muito aqui? Shelf life para delivery. Porque as pessoas estão vendendo mais à distância do que no local, né? Para comer no local. Então, é uma mudança estratégica para não perder venda. Então, está vendendo, está indo bem esse tipo de situação. Então, eu vejo o consultor como uma mola propulsora para impulsionar a empresa e o empresário e dar força para ele.
desde que o consultor estude e entenda. Entenda, exato. Pois então, gente, eu vi aqui no chat, tiveram um pouco, só essa pergunta sobre o ozônio, né, que era que eu também já ia lhe fazer, né? Aí, deixa eu ver aqui, a Juliana Muniz está perguntando, existe algum benefício em colocar barreiras de acrílico nas mesas entre os comensais? Então, é assim, tem uma mesa, né, aí tem uma barreira de acrílico, é a outra mesa ali. Existe algum benefício? Eu vejo a coisa por dois lados. Primeiro, que é uma barreira, certo? É uma barreira. Segundo, que ele deixa o consumidor muito tranquilo, ele pode fazer o que ele quer. Não é assim. Entendeu? Eu não sei se a barreira vai fazer o efeito que se propõe, porque você tem que limpar toda hora essa barreira. Então o pessoal fala, tem essa barreira, vou espirrar, vou falar alto, vou tossir. Se não tem a barreira, ele tem que se conter no trabalho dele. Então, como é uma coisa muito nova, eu não sei se isso vai trazer tanto benefício como as pessoas estão pensando. Eu não sei. Lembra quando inventaram aquele negócio de balcão de buffet? Você tem que fazer um anteparo, né? Para a pessoa se servir e não cuspir em cima. Tudo bem, é a mesma coisa. Só que com o tempo nem estão pondo mais isso, né? Não tem necessidade. Mas eu acho que esse anteparo, para mim, tem dois lados. Pode ser benéfico, mas pode ser também não tão benéfico como se pensa. É tudo novo, tudo novo. Outra coisa também que a gente pensa, porque esses restaurantes tem muito, né, Taine, aquela área de lazer das crianças, né, que são os vilões da Covid, né, eles viraram, tadinhos, os vilões da Covid. Então, assim, o que eu pensei, eu nem, assim, é mudar, né, a forma de lazer das crianças e ter horários específicos, a cada hora sai um grupo e elas com distanciamento, tadinhas, de máscara, e assim, aí entra o ozônio para dar uma limpeza, aí entra outro grupo de crianças. Eu não sei como é que vocês pensaram, tem pensado nessa área, ou cancelaram para as crianças não entrarem, não brincarem nisso, como é que está? Isso aí está aí cancelada. Tem muita coisa cancelada. Nesse momento não está funcionando nos restaurantes. Agora, se você pensar nas crianças nessa área de lazer, é a mesma coisa que você pensar nos adultos, está na mesma. Só que criança é difícil você segurar. Criança é um terror, você não tem ideia como a criança é. Principalmente em creches, lactários, né? Lactário nem tanto, mas creches de criança, para reabrir é um terror. Como é que você vai fazer isolamento social com criança? Então, no momento, eu sei que as coisas estão fechadas nesse sentido. Mas seria o caso de desinfetar, de limpar, de fazer, que a criança não tenha tanto contato. É uma coisa... É a forma de dar lazer, né? Eu acho difícil. Eu acho que, por enquanto, não deveria ter. E restaurante está fechado, até porque não tem como você fazer horários para a criança entrar ou sair, porque está todo mundo chegando lá no restaurante ao mesmo tempo. Então, ou você deixa entrar ou você não deixa. É melhor fechar, né, Thaís? É melhor isolar, né? A gente tem que pensar que tudo é transitório, hein? Não vai ser tudo definitivo. Claro. Se me perguntaram, vai acabar o buffet? Não vai acabar o buffet. Não vai. Está funcionando normal. Deixa acabar essa coisa. O pessoal vai se imunizar, vai morrer quem tem que morrer, vai curar quem tem que curar. A coisa vai voltar ao normal com outra característica, com outra logística de controle, só. Mas vai continuar tudo. Nós vamos continuar na vida, não vai pensar que vai mudar o mundo. Não é assim também. E vem outra. 2022, 2023 vem a Covid-20. Você vai ver. Então, assim, gente... Enio, só uma última pergunta para você. Piscina. Fica tranquilo. O vírus não fica... mas aí tem que ter controle, assim, por exemplo, do uso de piscina, né? Porque a gente, por exemplo, tem barracas de praia que quase todas têm piscina. Então, fechar também ou abrir... A piscina em si não mantém o vírus vivo. Primeiro que ou ela é clorada, ou ela é ozonizada, ela é desinfetada. Não sei se em torno da piscina, aquele monte de barraquinha, mantém o distanciamento social. Tudo que você faz em qualquer lugar. Se você vai abrir um restaurante, você não tem isolamento? O lado de piscina também. Agora, a água da piscina não me preocupa. Porque tem um cloro... Hoje, as piscinas não estão funcionando nas barracas de praia, né? A barraca de praia está funcionando, mas não.
Eu acho que mais para frente, o que pode acontecer é de você também limitar, talvez, o número de pessoas por vez. Limitar, isso. Até para não ter manter distância. Mais próximo. Mas eu Também, concordo com o que a água em si não é o problema, é mais o distanciamento social dentro da água, como é nas mesas, nas cadeiras, como é no espaço físico. Acho que isso dá para fazer. Você sabe o que me preocupa mais em piscina? Não é o Covid, não é o corona, é o rotavírus e norovírus. É terrível, ele é muito resistente ao ambiente. Eu já vi grandes diarreias por corona, por rotavírus de criança, né? E norovírus de adulto, por causa de piscina que não foi desinfetada. Eles são muito mais resistentes do que o coronavírus. Então, essas viroses são piores, né? Estão eliminadas pelas fezes, inclusive, né? Você sabe que entrar numa piscina. Agora, limitar pessoas é interessante nessa época. É legal. Fazer pode ser uma saída. Mesmo em clubes, nos spas, né? Tem que tomar cuidado. Então, assim, gente, como uma conclusão assim, né, do que a gente conversou, nós vimos que exatamente o cuidado mesmo é o distanciamento, né, a parte de higiene de mãos, que isso aí é muito importante, não é? E assim, aqui o Osmar dizendo, doutor Enio, e os espaços de hotel, aquático e piscina de hotel? É o que o Enio acabou de dizer, né? Distanciamento e organizar quem, né, pode, ali fica num lado, outro no outro, tem que ser assim. E assim, o mais importante é isso, o ozônio a gente vê que é muito positivo, né, desde que tenha a concentração correta para os ambientes, né, e fica no ar, né, o efeito dele passa um tempo, né, no ar, assim, um certo tempo, né, Enio? E eu não sei qual é o tempo, não deu para eu ter ideia, né, de qual é o tempo que... do quê? Do vírus ou do ozônio? Não, o ozônio, né, ele ali no ar, quando borrifa, né, o ambiente... Não, ele é pulverizado e ele vai decantando rapidamente. Vai decantando também, né? Você sabe que se você espirrar com o vírus, você vai tomar aquele ambiente, certo? Você pode ir até 20 metros com o espirro. Ele vai caindo, as gotículas de saliva vão caindo em torno de 1 a 2 centímetros a cada meia hora, mais ou menos. Ela vai ficando de leve, né? Se você pulverizar com ozônio ou qualquer outro desinfetante que pode ser feito, ele vai precipitar rápido e você mata. Eu acho, Ana, que hotéis sempre que sai uma família, deve ir lá e fazer uma ozonização toda em tudo, certo? Ou então, desinfetar com qualquer desinfetante desses conhecidos, quaternário, com cloro, ácido peracético. Não pode entrar um novo hóspede sem ter feito uma limpeza, uma higienização e uma desinfecção perfeita, hein? Porque naquele momento pode estar lá, naquele momento. E você sai um cliente, entra outro, não tem tempo. E essa recomendação de higiene perfeita, né, deveria ser sempre, que claro. Quando eu vou para o hotel, eu levo o meu álcool, eu desinfeto tudo. Imagino. Na Covid eu fazia isso porque eu não confio. Aquela urgência, entra um, sai outro, que é isso? Não vão limpar perfeito, né? Então, tem que ser... E, assim, lá por Canoa Quebrada, eu estou com muita pena, né? Porque lá está fechado ainda, talvez só em setembro, eu acho isso uma judiação, tudo fechado. E as pousadas tá assim, se quiser, 24 horas depois da saída de um cliente, 24 horas. Aí entra o outro. Eu acho que é porque não vão limpar e estão dando tempo, só pode. Porque orientar aí só pode fazer isso. Aí os donos de hotel dizem, não vai valer a pena. Eu vou ficar só com 40%, e quando eles saírem, só pode os outros depois de 24 horas. Quer dizer, não é verdade, não. Se você desinfetou, qual o problema? Pois é, são os exageros aí que... São os exageros que complicam a vida. São os exageros. Não busca a gente para ouvir, né, para a gente dar essas orientações, e eles ficam com medo e tudo. Doutora, eu chamo de muito esforço para mostrar esforço. Esse é o problema. É verdade. É o medo. É o medo. Você leva o pânico e aí você fica ignorante. Você faz as coisas atabalhoadamente desnecessárias, entendeu? É isso aí. Pois então, gente, assim, fechando, a gente viu, né, os exageros que tem, o uso de máscara, os cuidados, o bom senso reza muito nisso, né? Os termômetros realmente não estão funcionando bem, né? Não funciona, e pode entrar uma pessoa sem febre também, está ali com Covid também. Lógico, eu não confio, não. Eu não confio.
Então, gente, assim, eu queria agradecer a presença de todos. Acho, Enio e Thaís, vocês tiraram muitas dúvidas, porque foram muito poucas perguntas, ou é porque o pessoal está sabendo demais, viu? Ainda bem, hein? Ainda bem que o pessoal está estudando. Né? Estão dando parabéns aqui, viu? O Leandro, que é também um dos consultores da gente, a Carolina Reinaldo, também dando parabéns aí para vocês, certo? Então, assim, esclarecimentos muito importantes, que é bom passar isso, porque a gente não está vendo, eles não estão vendo, né? A gente está aparecendo, né, para vocês aí as perguntas. Então, a gente vai deixar gravada, e se alguém quiser ouvir de novo, né, para poder assistir de novo, pode ser. E agradecer o prêmio, Taiane, que foram muito solícitos, vieram para poder exatamente contribuir, né, tanto para os profissionais como as empresas de consultoria, que tem muito a queixa da Brasel com relação ao sofrimento, e o Enio para desmistificar muita coisa, que o objetivo da gente foi esse, ajudar, né, os nossos clientes, né, que são serviços de alimentação fora do lar, através das informações do doutor Enio, porque é uma pessoa profunda, ele não fala nada por achismo, tudo ele pesquisa, né? Então, a Clarice Vergara, também, professora lá da UES, também, dando parabéns aí a vocês, viu, gente, ao debate. E eu queria só, assim, que vocês dois, antes de eu encerrar, porque eu tenho mais um pouquinho, mas antes eu queria que cada um falasse, assim, fizesse seu fechamento para fazer um geral aqui, tá? Aí, Taiane, poderia ser daí um... Claro, eu acho que, assim, para encerrar aqui, o que eu queria passar para todo mundo é que, assim, até muito alinhado, muito com o pensamento do doutor Enio, que eu achei fantástico, é que, assim, o sofrimento ele é inevitável, né? Agora, o desespero é opcional. Eu acho que a gente tem que agora realmente trabalhar pensando como vai ser daqui para frente. A normalidade vai voltar, e quando fala normalidade, pode chamar de novo normal, antigo normal, não importa. Eu acho que essa parte de, principalmente para nós trabalhando com alimentação fora do lar, essa parte de higiene, de cuidado com a pessoa, é o que tem que ficar daqui para frente, independente do coronavírus, do que é que venha. Eu acho que a gente tem que tratar isso com mais empenho, né? E pensar daqui para frente que a gente precisa agora trabalhar em retomada e esquecer do isolamento um pouco social que aconteceu, o passado, que foi duro para todo mundo. Eu acho que a gente tem que trabalhar agora com os protocolos verídicos, verdadeiros, que vão ajudar, e pensar que nada é para sempre. Não, isso aí vai acabar e a gente vai continuar e a gente vai conseguir se recuperar. Obrigado aí pelo convite. De nada. E aí agora o doutor Enio? Legal. Olha só, para a gente finalizar. O controle é importante, o radicalismo não, correto? Então, não vamos ter medo. Eu sempre encerro falando essas palavras. A gente tem que tomar muito cuidado com o medo. Por favor, não tenham medo, que o medo leva ao pânico, e ao pânico leva à ignorância. Hoje, nós já estamos conhecendo muito sobre esse vírus, mas o que nós falamos hoje aqui, né, Taiane, eu, a Ana, em outros lugares também, em outras lives, é o que nós conhecemos agora, no momento. Pode ser que amanhã novidades apareçam. E a gente tem que começar a estudar e melhorar cada vez mais. Por exemplo, hoje nós sabemos a concentração disso, como é que a gente faz aquilo, como é que a gente evita uma contaminação. Pode ser que novas descobertas ocorram. Você sabe que esse vírus é muito novo, né? Ele veio lá do grupo dos coronavírus, mas ele é totalmente diferente. Então, ainda hoje estão descobrindo certas situações específicas dele. Então, tudo que a gente vai falando é o que nós sabemos no momento. Então, outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. Saibam o que vocês vão comprar, saibam o que vão usar e façam testes daquilo que vocês vão utilizar como desinfetante ou como equipamentos. Para quê? Para você saber que o que está fazendo realmente funciona. Fiquem longe de notícias. Vocês sabem que eu melhorei muito, meu pânico, que eu não tive, graças a Deus, quando eu parei de ouvir notícia. Eu não vejo mais televisão, pelo amor de Deus, chega. Só Covid, morte. Eu acho que eu vou morrer. Então, eu falei, antes que eu morra, não escuto nada. Eu estou tocando meu trompete, estou fazendo música, estou estudando, estou me preparando para as lives, mas não escuto mais nada. Sabe que eu melhorei? Eu estou outro, parece que eu estou em outro mundo. Então, não se isolem nesse sentido de informações, claro, mas não fiquem confinados desse modo doentio, que só vai levar vocês à desnutrição, à pressão, vocês vão ter depressão grave,
vocês vão ficar mais doentes do que os vírus, certo? Então, vamos ter leveza e vamos levar a vida com mais tranquilidade. Viu? Boa noite a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, Taiane, por estar na conversa. Obrigado, doutor. Foi ótimo. E eu queria assim, agradecer mais uma vez a presença dos 2 palestrantes que tiraram o pânico de alguns que ainda estão em pânico, né? E também, assim, realmente, no começo eu estava em pânico. Eu passei 3 meses numa praia, mas foi ótimo, para a minha saúde foi ótimo, mas eu fiquei home office. Até eu. Eu fiquei home office, viu? E mais lá andando, caminhando, foi maravilhoso mesmo, mas eu sinto assim, tirou mais esse medo, e eu acho que nós devemos ter responsabilidade, né? Porque o pessoal confunde também, agora eu posso tudo. E não é assim, tem que ter o distanciamento, tem que ter os cuidados, usar máscara no lugar certo, porque eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela diz, eu não uso máscara, se eu tiver de morrer, eu morro, se eu não tiver, eu não morro, é desse jeito. Então, tem gente que pensa assim, né? Então, a gente pode antecipar ou retardar, isso aí a responsabilidade é nossa. E assim, gente, e obrigada a todos que participaram aqui dessa, né? Depois eu vou ver ali direitinho no Face, né? Os que participaram, e só os que comentaram. E assim, nós vamos ter mais trabalho, nós estamos preparando aí mais produtos. Queria informar a todos que nós temos uma parceria com a Livraria Varela e estamos distribuindo os livros do Doutor Enio, né? O carro-chefe é esse aí, mas qualquer livro dessa área aí, não é? Nós estamos também, assim, da editora Varela, vocês vão no site e a gente manda, a pessoa não paga aquele frete alto, porque quando pede só, né, é muito alto, aí a gente fez um acordo com a Livraria Varela, só o livro do Enio, viu, Taiane, tem 812 páginas, mais ou menos isso, né, Enio? É uma Bíblia. Eu acho. É uma Bíblia. Sabe, ele está ali no escritório do Enio, eu devia ter, porque está ali no outro ambiente, senão eu tinha mostrado aqui. Mas lá no Instagram tem o livro dele, está lá, quem quiser, a gente está aí para fazer, e também aquilo, vem o livro, aí as pessoas vão pedindo e a gente distribui por um preço mais baixo, porque o frete está muito caro, né? E aí, gente, tem outros produtos, como cursos que a gente também vai dar, vão vir outros webinars gratuitos para vocês, tá? Para vocês irem se informando, como o doutor Enio disse, a gente precisa, né? Tá todo dia se informando, tá ok, gente? Pois sim, então, muito obrigados a todos, muita gratidão, viu? Até mais. Obrigado a todos, tudo de bom. Tchau, tá, gente? Tchau, doutor Enio. Tchau, prazer, foi um prazer. Tchau.